No livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, do verso de número 8 em diante, palavra de Deus que durante a semana eu estava pedindo a Deus, me deu uma palavra, e Deus falou: minha igreja precisa ouvir isso nesse domingo. Essa é a palavra que Deus ele nos deu. Eu estou lendo na NVT, é a Bíblia que nós temos de base aqui na Flow, nova versão transformadora. E se você estiver aí com o celular, vai lá, escolhe a Bíblia NVT para que você possa ler e que a sua leitura possa estar em sincronia com a nossa leitura. Isaías 41:8 vai dizer assim: quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita. O sustentarei. Feche seus olhos nessa noite, vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar uma boa palavra nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, prontos para te ouvir, preparados para receber a sua revelação que vem do céu. Não sei, Pai, como que muitas pessoas entraram nesse lugar, mas tu sabes. Por isso eu te peço, venha ao encontro de cada coração. Talvez um coração triste, quebrantado, mas eu sei que o Senhor hoje tem palavras de conforto, de ânimo, de encorajamento. Que o Senhor possa nos conduzir durante a nossa vida e caminhada. E que nós possamos viver a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu prometo ser rápido. E olha só o texto que nós lemos. A gente vai ver que bem antes do exílio da Babilônia, Deus levanta alguns profetas. E um dos profetas também de maior notoriedade foi o profeta Isaías. Foi também ele, o profeta que mais falou a respeito de Jesus, como nos seus capítulos 53 e em alguns outros. Isaías foi um dos profetas que também foi usado grandemente por Deus. E ele está profetizando algo que ainda não aconteceu. E se você pegar do capítulo de número 1 de Isaías até o capítulo de número 39, você vai ver que Deus, ele está, parece que aparentemente irado com a situação do povo de Israel. Com a idolatria, com a desobediência, com a forma e a conduta de vida que não foi a conduta de vida que Deus estabelecera desde o princípio. E Deus ele levanta esse profeta para falar sobre todos os malefícios, sobre tudo aquilo que viria sobre o povo. Mas a partir do capítulo de número 41, ele também vai fazer promessa, ele vai dizer que apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lutas, apesar de todas as batalhas, eu estarei contigo. Porque Deus ele não castiga ou não corrige, porque ele não ama, mas como você mãe, como você pai, Deus ele castiga, Deus ele corrige, Deus ele exorta, porque ele ama. E tudo que Deus ele tinha estabelecido desde o começo, desde Gênesis, agora se encontra fora daquilo que ele queria, do padrão que ele queria, da ordem que ele queria. Desde quando o primeiro homem, o primeiro Adão, ele peca, tudo agora desmorona. Tudo agora vai de rio abaixo, porque o pecado agora faz parte da nossa natureza. E é por isso que Agostinho, um dos maiores teólogos do século IV, ele vai dizer que quando Adão pecou,
agora nós somos impossíveis de não pecar. E é por isso que ele vai escrever: por causa de Adão, você jamais ficará sem pecar e sem errar. E a palavra já vai para você nessa noite. Talvez você queira ou ache que vai viver uma vida perfeita e santa, mas não. Por causa de Adão, agora nós iremos viver uma vida pelo qual nós não iremos mais conseguir ficar ou viver uma vida sem pecar. Nós iremos tentar, nós iremos lutar, mas não iremos conseguir. Antes da queda, ou antes do Adão pecar e comer a fruta, ele escolhia pecar ou não pecar. Ele foi um dos únicos homens que teve o livre-arbítrio. Porém, nós temos o livre-arbítrio dentro do limite de Deus. Por isso que Efésios 1 vai dizer que nele foram feitas todas as coisas. Porque ainda que nós estamos submetidos ao tempo, Deus ele não está submetido ao tempo, ao espaço, à altura, à profundidade. Mas ele já escreveu a nossa história. E nós não sabemos o que vai ser daqui para frente, mas Deus ele sabe. Então tudo agora se encontra ao contrário ou inverso do plano original. Porque depois que Jesus ele vier buscar a sua igreja e que nós receber um corpo novo, nós não poderemos mais pecar. Jamais pecaremos. Então existem 3 estágios. O primeiro é que Adão ele escolhia se pecasse ou não pecaria. O segundo é que depois da queda, jamais Adão conseguiria deixar de pecar. E depois da redenção, depois que Jesus vier buscar a sua igreja, que nós entrarmos agora em uma nova dimensão, nós não iremos mais, nunca mais, cometer pecado. E olha só o que acontece, tudo está em desordem. E por mais que Deus ele tenha sido, ou seja, um Deus bom, um Deus acolhedor, um Deus que faz todas as coisas maravilhosamente, para nós ele também é um Deus que corrige. E você sabe, porque a mesma ou o mesmo atributo de Deus ele compartilhou com nós. Porque quem é pai e quem é mãe aqui sabe. Muitas das vezes você precisa pegar um pouco pesado com seu filho. Muitas das vezes você precisa pegar um pouco mais, de uma forma um pouco mais tensa com ele. Porque senão as coisas começam a desandar. Porque senão as coisas começam a ficar de cabeça para baixo. E muitas das vezes, ainda que você sinta dó, ainda que você sinta culpado de tê-lo machucado, de tê-lo ferido, você sabe que é o melhor para ele e que é o melhor para ela. E muitas das vezes é difícil, mas a mesma ou o mesmo sentimento que Deus ele sente, ele também compartilhou conosco, para que nós também viéssemos sentir. É por isso que ele vai fazer com Oséias aquilo que ele estava sentindo. É por isso que ele vai fazer com alguns profetas, como o próprio profeta Isaías, que passou uma fase da sua vida vivendo de uma maneira pelo qual Deus estava se sentindo e vivendo. Rejeitado, traído. E as coisas não estavam do jeito que ele queria que fosse. E Deus ele usa Isaías para alertar a nação de Israel. Ele usa Isaías para alertar sobre o pecado, sobre a idolatria, sobre a desobediência. Deus, ele quer, ou ele sempre quer, e ele queria que aquele povo também se lembrasse da promessa. E é por isso que, através de Isaías, ele vai dizer para o povo: lembre-se do que eu fiz com seus antepassados. Deus ele está dizendo: Isaías, lembre ele dos 10 mandamentos. Lembre eles que eles não podem ter outro Deus além de mim. Lembre que ele não pode fazer para si espécie nenhuma de ídolos. Eles não podem ter ídolos. Ele falou também nos 10 mandamentos: lembre-se para eles não usar o nome do seu Deus em vão. Lembre-se para eles honrar o pai e a sua mãe.
Lembre-se, eles: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não cobice. E um dos maiores mandamentos ou palavras que nós iremos encontrar na Bíblia é a exclamação de Deus, dizendo desde Moisés, ou melhor dizendo, desde Abraão até Moisés e assim por diante, como ele diz em Deuteronômio 18:8. E olha só o que Deus ele dizia através da boca de Moisés. Leia comigo Deuteronômio 18:8. Deus dizia assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenha muito cuidado. E qual que seria o cuidado que Deus estava se preocupando? Não imitem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Deus ele estava preocupado porque ele estava pensando: o meu povo vai se misturar com aquilo que é impuro, o meu povo vai se misturar com aquilo que é desobediente, o meu povo vai se misturar com aquilo que não me agrada, o meu povo vai se misturar com aquilo que não é da minha conduta, e eu não quero. E é por isso que o casamento, e hoje nós entendemos que o casamento também era algo proibido. Vocês vão ter que casar só com pessoas da mesma tribo, porque não pode se corromper, os valores não podem ser perdidos. A desobediência não pode fazer parte da vida do meu povo. É isso que Deus está falando através de Moisés. E agora através de também Isaías. Só que o que acontece? O povo não desobedece. O povo não dá ouvido. E tudo que o povo faz é se dispersar. Tudo que o povo faz depois de sair do Egito, depois de sair da escravidão de muitos anos, de longos anos, tudo que eles fazem é desobedecer a Deus, é se envolver com aquilo que desagrada a Deus, é adquirir para si uma conduta que seria reprovável para Deus. E desde o início do mundo, desde a criação, desde a queda e até a redenção, nós iremos ver que nós temos sido desobedientes, nós temos sido insuficientes. E eu não estou aqui chamando sua atenção ou falando diretamente para você, porque eu falo isso primeiramente para mim. Tenho sido desobediente, assim como você também tem sido. E é por isso que nós iremos falar hoje sobre o tema: não temas, eu sou o teu Deus. E isso tem tudo a ver com a palavra que a gente leu. Então, uma das maiores, ou uma das representações de plano de redenção, que Deus ele vai fazer lá na antiga aliança, foi uma das maiores também, foi libertar o povo da escravidão do Egito. Deus ele tirou o povo do Egito. Deus ele fez uma promessa para o povo. Deus ele tirou o povo de um lugar de escravidão, de um lugar de pecado, de um lugar de vergonha, idolatria, promiscuidade, avareza, choro, lamento, inimizade e desobediência. E tudo que Deus faz é tirar o povo do Egito. E sabe o que o Egito ele se representa hoje? O Egito para nós representa o mundo, escravidão, pessoas que estão escravizadas pelo pecado, pelos vícios. Ele representa o mundo, representa uma vida de pecado, uma vida pelo qual nós não temos conhecimento de Deus se vivermos no pecado, porque o pecado ele cria barreira entre nós e Deus. Uma vida de vergonha. E ainda que as pessoas que estão lá fora, envolvidas em tudo isso, que é coisas que o Egito oferece, ou que o mundo oferece, e ainda que pareça estarem bem, não estão. Vendem uma falsa imagem, tira uma foto, coloca nos stories, mas não é aquilo, não é a realidade dela, não é a realidade dele. Vivem uma mentira, não vivem uma verdade. Por quê? Porque como Dostoiévski vai dizer, todo homem tem um vazio, e esse vazio é do tamanho de Deus, só Deus preenche esse vazio. E não
não adianta, porque essa pessoa, por mais que ela tente sozinho ou sozinha, ela não consegue. E tudo o que o Egito oferece, essa pessoa abraça, essa pessoa se envolve. Porque estar no Egito é estar no mundo. O povo estava separado de Deus, e aqui nós iremos ver o primeiro plano, ou um dos primeiros planos de redenção. Deus nos tirou do Egito. Deus tirou os descendentes de Abraão do Egito. Porque se você tem fé, como afirma Romanos 7, você é um descendente de Abraão. Descendente de Abraão não é o judeu. Descendente de Abraão é quem crê na promessa. Descendente de Abraão não é quem precisa ser circuncidado, mas descendente de Abraão é quem tem Deus por Pai e por Criador de todas as coisas. Então nós estávamos separados, é como a Bíblia vai dizer, nós éramos inimigos de Deus. E muitas das vezes você não consegue sair desse estágio que você se encontra, sabe por quê? Porque você não consegue e jamais conseguirá, se não for por intermédio de Jesus, da redenção. E uma das coisas que a gente vai ver é que Deus, ele nunca deu primeiro o Antigo Testamento, ou a lei, os 10 mandamentos, para depois tirar o povo do Egito. Mas ele tira o povo, ele instrui o povo, e depois ele ensina o povo. E é isso que Deus ele quer fazer com você. Talvez você tenha vivido momentos, ou ainda um cenário, como se fosse o cenário do Egito, o cenário do mundo. Você tem sido escravizado, você tem estado em uma fase de pecado, de vergonha, de idolatria, de promiscuidade, de avareza, de choro, de lamento. Você tem se tornado inimigo de Deus, mas hoje ele te chamou aqui porque ele quer reconciliar você a ele. E ele está te dizendo, como nós lemos aqui, quanto a você, o meu servo Israel. E quando Deus ele está falando meu servo Israel, ele está falando do povo que ele escolheu. Ó Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: você é o meu servo, pois eu o escolhi, eu não o lançarei fora. Ou seja, ele não vai te abandonar, porque você é filho, e uma vez filho é sempre filho. Uma vez filho, não adianta que nós não iremos deixar de ser filho. Será que você pode chegar para o seu filho e falar assim: eu não sou mais seu pai, a partir de hoje eu não sou mais seu pai? E aí aquela criança vai pelo mundo, passa 50 anos, e depois aquela criança volta e te vê, te cumprimenta. Sempre foi seu filho, nunca vai deixar de ser seu filho. Mas para aqueles que são filhos, como afirma João 1, que não nasceu da carne, mas que nasceu do Espírito. Se você verdadeiramente nasceu do Espírito e você reconhece a paternidade de Deus, você, nessa noite, precisa voltar. Você precisa se apegar com Ele. Você precisa, porque somente Ele vai dizer: eu o sustento. E olha só o que Ele vai dizer. Ele faz uma promessa, depois de ele exortar, depois de ele chamar a atenção daquele povo, ele usa o próprio profeta Isaías para dizer: foi eu que chamei, foi eu que escolhi, eu estou com você. Ele está dizendo que está. Ele está dizendo: eu sou o seu Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei e eu te sustentarei. Essas é uma das algumas que tem muitas outras passagens. Só que além de Deus, ele fala isso: eu sou o seu Deus. Aqui parece que para nós está soando como algo muito simplório. Ah, ele é o meu Deus, tudo bem. Não. Ele está falando de uma forma primária, de uma forma originária. Talvez você não esteja entendendo, mas se você for para o hebraico, a palavra que ele fala que eu sou é ani. E a mesma palavra é a mesma que ele falou com Abraão. E é por isso que a gente vai ver que
A mesma palavra que ele fala através da boca de Isaías: eu sou o seu Deus. Ele também falou para Abrão, quando ele fez a promessa para ele. Eu gostaria que você lesse comigo Gênesis 17, 7. Do 7 em diante. O eu sou aqui representa a principal expressão da promessa da aliança. Ele está falando com legitimidade. Eu sou o teu Deus. Você é meu. Não é simplesmente um eu sou qualquer, mas é o mesmo eu sou que ele falou para Abraão em Gênesis 17, que nós iremos ler agora. Gênesis 17, do 7 em diante. Vai dizer assim: isso daqui é Deus falando para Abraão: confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes, de geração em geração. Esta é a aliança sem fim, não terá fim. Serei sempre o seu. Alguém pode ler comigo? Serei sempre o seu e o Deus de seus. Ele está falando a mesma coisa que ele falou para Abraão. Ele está falando para nós hoje: não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou o teu Deus. Não tenha medo, eu estou contigo. E ainda que às vezes parece que ele nos abandonou, ele está dizendo que ele está nos provando. Ele está dizendo que ele está nos ensinando, porque ele tem algo melhor para nos entregar. E o caráter de alguém que estará pronto para receber algo maior tem que ser provado, tem que ser testado. E é através, como Pedro vai dizer na sua primeira carta, do amor e da alegria, do Macários e da exultação. Se nós estamos passando por alguma dificuldade e nós nos alegramos e nós não deixamos de amá-lo, é porque nós somos filhos legítimos. Porque o pai, ele só instrui quem ele quer dar uma fase melhor na sua vida. E ele só instrui o filho quando ele quer ver que o filho venha progredir. E ele diz para Abraão: eu sou o teu Deus, Abraão. E depois de muitos anos ele diz através do profeta Isaías: ainda que o meu povo está sofrendo, ainda que o meu povo vai ser preso, vai ser levado para o exílio. E nós sabemos que quando os generais, no ano de 1576 antes de Cristo, que foi o período que o exílio acontece, quando Nabucodonosor manda o seu chefe, o seu maioral do seu exército, chamado Nabuzardã, para queimar Jerusalém, para derrubar as muralhas, para destruir o templo. Foi naquele ano que morreram aproximadamente 250 mil judeus, porque eles se desviaram daquilo que seria o plano original, a promessa que ele fez para Abraão. Imagine o choro de Deus, imagine o choro pelo sofrimento dos seus filhos, porque eles sofreram por consequência de pecados, porque não obedeceu. Mas ele está dizendo: não temas, porque eu vou reconstruir. Eu sou contigo, a Jacó, eu sou contigo, a Israel. Eu sou o teu Deus, eu te amo, eu te escolhi. E Deus, ele está dizendo para nós hoje: eu não sei o caminho que você talvez tenha trilhado, mas a mesma promessa que ele fez para Abraão, lá em Gênesis 17, lá em Gênesis 12, é a mesma promessa que ele quer que nós venhamos participar. Gênesis 26, 23, agora é o próprio Deus falando para Jacó, para Isaac, melhor dizendo. Gênesis 26, do 23 ao 24, diz assim: dali Isaac se mudou para Berseba,
onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. A todo momento ele vai dizer que ele é o nosso Deus e que ele cuida e que ele protege e que ele está conosco. Êxodo 3:6. Deus ele vai dizer, já no período em que Moisés estava com o povo após a saída do Egito, ele vai dizer: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A expressão eu sou aparece muitas vezes na Bíblia. E nós iremos ver que Deus ele vai se revelar através do eu sou. Lá em Êxodo 3:13. Quando Deus disse, em resposta a um questionamento de Moisés. E Moisés disse: o Senhor precisa dizer o seu nome, porque as nações vizinhas, todos os seus deuses têm nome. Mas quando perguntar qual é o seu nome, o que eu direi? Êxodo 3:13. Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: o eu sou me enviou. E olha só o que significa. Significa não que ele vai ser, não que ele foi, não que ele será, mas que ele é. E é por isso que você precisa crer. Eu sou. Ele sempre será na sua vida. Ele sempre será a sua resposta. Ele sempre será a solução para os seus questionamentos, para a sua vida, talvez de tristeza, de choro, de angústia. Ele é. Ele está dizendo que ele é. Deuteronômio 20, verso 1. E quando saírem para lutar contra seus inimigos e enfrentarem cavalos e carros e um exército maior que o seu, não tenha medo. Isso daqui é Deus dizendo: o Senhor, seu Deus. Aqui a gente vai encontrar mais uma vez aquela expressão em hebraico que eu disse: o Senhor é o seu Deus que os tirou da terra do Egito e está com vocês. Deuteronômio 31:6. Portanto, sejam fortes e corajosos, não tenham medo e não se apavorem diante deles. O Senhor, seu Deus, irá diante de vocês. Ele não os deixará, nem os abandonará. Jeremias, Levíticos 26:11. Habitarei no meio de vocês e não os desprezarei. Andarei em seu meio, serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Jeremias 32:38. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ezequiel 37, 26, 27. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança permanente. Eu lhes darei sua terra e os multiplicarei e estabelecerei o meu templo no meio deles para sempre. Verso 27. Sim, eu habitarei no meio deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele é o nosso Deus. E é por isso que eu falo e eu não canso. Ele luta as nossas lutas. Ele guerreia as nossas guerras. Ele está conosco, hoje e para sempre. Não duvide, não te assombres, mas persevere. Porque ainda que você venha viver uma fase, essa fase não significa que tudo acabou. Não importa do jeito que você está vivendo hoje, mas o que importa é do jeito que você vai terminar. Não importa do jeito que você começa, tudo que importa é do jeito que você termina. E o começar talvez não dependeu de você, mas o terminar vai depender das suas atitudes hoje. E Ele está te chamando. Talvez você estava no Egito, talvez Ele tirou do Egito. E de alguma forma, ou por alguma situação que aconteceu, você voltou para o Egito. Você se tornou escravo de novo. Mas tudo que Ele está dizendo, você precisa nessa noite entender que você é livre. Entender que você é filho de rei. Entender que você tem a promessa. Entender que o eu sou, Ele caminha por você. Entender que o eu sou, Ele está trabalhando ao seu favor. Porque desde a antiguidade nunca se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha em favor daqueles que nele espera. E Ele está te chamando nessa noite. E a promessa não para.
Eu citei aqui diversas passagens do Antigo Testamento. Mas em Jesus a promessa ela não vai acabar. Ela vai se intensificar. Porque uma das maiores promessas que Jesus ele vai fazer para nós no Novo Testamento, eu quero ler com você nesse momento. Abra aí em João 14:15. Só iremos ler um trechinho. Mas se você puder ler na sua casa, todo o capítulo 14, vai ser muito bom para você. Jesus promete nos enviar, não simplesmente uma presença que vai e que volta, mas Ele nos promete enviar o Consolador. João 14:15 vai dizer assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos, e eu lhes pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. E olha só o que Ele vai dizer. Isso daqui é exclusivo para quem é filho. Jesus ele vai dizer assim: o mundo não pode receber Ele. O mundo jamais pode receber o Espírito Santo, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele habita com vocês, agora e depois estará com vocês. Verso de número 18. Uma das frases que comove meu coração. Jesus ele vai dizer: eu não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Será que eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? É tudo sobre Ele. Ele diz que não nos deixará órfãos. Ele é o nosso Pai. Além de Ele deixar conosco o Consolador Espírito Santo, que nos consola. E hoje nós podemos fazer parte dessa promessa, porque somos uma nova geração, uma nova criatura. Ele ainda disse que não nos deixará órfãos. Ele voltará para nos buscar. E Ele vai dizer: eu deixarei o Espírito Santo, aquele a qual somente vocês conhecem. É por isso que quando nós choramos, quando nós sentimos aquele sentimento de angústia e nós, diferente do mundo, dobramos os nossos joelhos, ainda que a situação parece ser improvável, adversa, a gente chora, a gente ora, e muitas das vezes tudo que a gente ouve é um silêncio, mas pode ter certeza que o Espírito Santo ele está intercedendo por você. Pode ter certeza que Ele não te deixou sozinho. Ele trabalha ao seu favor, Ele está com você. E muitas das vezes, alguns que vai orar, vai sentir o Espírito Santo abraçar. Quantos aqui não já sentiu? Porque Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo de Isaías 41:10 que nós lemos aqui. Ele é o mesmo que participou com Deus lá na criação. É o mesmo Espírito. É o mesmo Deus, e é por isso que desde o início Ele vai dizer: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Para encerrar, Mateus 28:20. Eu acho que Mateus foi um dos únicos evangelistas que afirmou algo depois de João como esta. Jesus simplesmente vai dizer em Mateus 28:20: eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Passará os céus e a terra, mas a palavra dele não passará. Passará todas as coisas, mas a promessa vai se cumprir, está se cumprindo na nossa vida. Ele estará conosco desde os tempos antigos até agora, desde quando nós fomos gerados até agora. Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou. E Ele te chamou aqui. Por isso que não foi em vão que você veio aqui, para dizer: não temas, eu estou contigo. Não temas, eu sou o seu Deus. Eu sou o seu Deus. Eu luto por você.
Eu destruo exércitos inimigos. Eu abro caminho no meio do mar. Eu crio ponte no meio do mar. Sou eu quem abro rios em montes. Torno o deserto em manancial. É Ele, o Deus do impossível, está aqui nessa noite. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!